Com amor, pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que convida para salvar. Desejo cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentamos também com uma boa noite a todos aquelas que estão ao alcance da nossa voz para ouvir o glorioso Evangelho libertador do Senhor Jesus nesta noite. Honramos e magnificamos o nome do nosso Deus por mais uma vez Ele nos abrir a porta e a oportunidade a fim de anunciarmos as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Queremos agradecer desde já a preciosa atenção daqueles que moram nesta localidade, principalmente aquelas pessoas que ainda não assumiram o seu compromisso de fidelidade com Deus e quase 1h30 acompanhando as atividades da igreja aqui neste lugar. Deus possa, nesta noite, atender aquele pedido especial da sua vida. Cada um de nós temos uma ou mais solicitação diante do trono da graça de Deus, e o meu desejo é que aquele mais urgente, os céus se abram nesta noite para lhe responder positivamente, lhe atendendo a sua oração feita perante Deus. Como fomos convidados para pregar a palavra, então vamos cumprir mais uma vez a nossa missão. E eu quero convidar aos irmãos, às irmãs, teus amigos e as amigas, a nós lermos um texto do Novo Testamento que nós encontramos na carta de Paulo a Tito, seu amigo, companheiro de ministério, no seu capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2, onde nos fala poderosamente a respeito da vontade de Deus para com a humanidade. Conforme falamos, Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciemos toda impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor Jesus, pelo seu santo
Espírito, Ele tem enviado a sua igreja a todos os recantos, a todos os lugares, com esta mensagem. Porque nós, que somos ministros do Evangelho, nós que pregamos a palavra de Deus, não falamos de nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus quem ilumina nossa mente, o nosso coração, para simplesmente retransmitir aquilo que é a vontade de Deus sobre a vida das pessoas. Esta passagem bíblica é o conselho de Deus para os moradores da terra. E somente pela iluminação divina é que alguém pode, com autoridade, com sabedoria que vem do alto, reproduzir a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. E o apóstolo dos gentios, ele começa falando neste texto sobre uma das coisas muito importantes, que é a graça de Deus. E o que é esta graça? É um favor não merecido. Quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos anunciando o verdadeiro amor do Criador de todas as coisas pelo mundo, pelas pessoas, pelas suas criaturas, pelos seus filhos e pela sua família aqui na terra. Quando o Evangelho fala sobre esta graça de Deus, está se reportando sobre todos os benefícios inumeráveis e ilimitados que Deus tem para todos nós, sem acepção de pessoas. Porque toda a humanidade, seja o homem quem for, ele é beneficiado todos os dias, durante toda a sua vida, e se quiser, durante toda a sua existência, o que chamamos de eternidade. E a Bíblia, nesta noite, ela diz que esta graça, que este amor de Deus, que esta bondade de Deus, que esta benevolência do Criador, ela se manifestou. Quando que esta graça se manifestou? Há mais de 2000 anos passados. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A presença do Messias de Deus aqui na terra era de fato, de verdade e na realidade a plena e absoluta manifestação desta graça de Deus. Quando Cristo nasceu aqui na terra, o Filho de Deus, o Pai estava dando o melhor e o maior presente que possamos imaginar para todos nós. Por isso que o Evangelho fala nesta noite que esta graça, ela se manifestou trazendo o quê? Salvação. Libertação. Porque, biblicamente falando, salvação é libertação. Lá no Jardim do Éden, toda a humanidade caiu juntamente com Adão e Eva. E a história subsequente relata, mostra, delata que o homem cada vez mais foi se tornando pior do que antes. É tanto que não demorou muito, ao ponto das Escrituras afirmarem que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. E imediatamente foi necessário desmontar
aquilo que tinha feito através do dilúvio para começar de novo. E a Bíblia diz que Deus chamou alguém chamado Abraão. E através de Abraão, ele fez uma aliança com um povo, tirando os israelitas da casa de servidão, onde eles eram escravos, e os colocando numa terra que manava leite e mel. Mas não demorou muito tempo, mais ou menos 700 anos depois, aquela nação já estava também desviada dos propósitos de Deus. E Deus foi apelando, não desistiu. Foi mostrando e manifestando a sua palavra, o seu evangelho através dos profetas. Mas não resolveu também. É assim. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Revelando o plano de Deus, o plano da salvação, o plano da libertação. E muitos não acreditam. E passaram-se mais ou menos depois 800 anos. E viu Deus que a situação do mundo era triste. A comprovação disto é que houve o silêncio de Deus. Aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Deus não usou nenhum profeta. Era como se ele estivesse analisando a situação mundial para tomar uma atitude. E eu fico refletindo que haviam duas possibilidades diante da atitude de Deus. A primeira era o merecimento pelas obras dos homens. O que é que os filhos dos homens mereciam naquela época? O castigo, a repreensão, eu diria que a destruição. Mas a outra atitude positiva da parte do Criador era enviar alguém para salvar a humanidade. E foi justamente o que aconteceu. Deus pergunta: quem há de ir por nós? Cristo responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a manifestação desta graça de Deus foi justamente a vinda do Senhor Jesus para proporcionar salvação a todos os homens. Desde a vinda do Messias de Deus, que também é o Emanuel, Deus entre os homens, que a porta da salvação está amplamente, absolutamente aberta hoje, num dia que se chama hoje. Quem quiser passar por esta porta é somente abraçar o meigo nazareno, o aceitando como Senhor e Salvador individual da sua alma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas a manifestação desta graça, ela requer duas coisas importantes. Diz o evangelho lido nesta noite, ensinando-nos a renunciar. Duas coisas. A primeira delas é a impiedade. Para entrar pela porta da graça e ser salvo conforme a mensagem gloriosa do evangelho, tem que renunciar à impiedade. A Bíblia divide a humanidade em duas classes: os ímpios e o justo. Esta palavra impiedade está associada à vida ímpia do homem. E renunciar à impiedade é deixar de praticar o mal. Renunciar à impiedade é não desejar o mal ao seu semelhante. Renunciar à impiedade é deixar os pensamentos perversos de vingança, de crueldade. Deixar a impiedade é tomar uma atitude de vida correta perante si mesmo, diante da sociedade
e perante o Deus Criador dos céus e da terra, Ele que conhece todas as coisas e que está presente no nosso dia a dia, observando o comportamento de todos os habitantes da terra. Renunciar à impiedade. A segunda, as concupiscências mundanas. E o que é isso? As concupiscências mundanas é o cidadão praticar tudo aquilo que o mundo oferece. É festa, estou dentro. É farra, já estou lá. É bagunça, estou no meio. Renunciar às concupiscências mundanas é mudar de vida, é ser transformado em uma nova criatura e ter que passar pelo processo do novo nascimento mediante a regeneração espiritual produzida pelo Espírito Santo de Deus. Renunciando estas duas coisas, diz a palavra, e vivendo neste presente século, 3 palavras. A primeira, a vida sóbria. O que é que significa isso? Aquelas pessoas que bebem todos os dias, então você só vê ela chapado, na linguagem popular. Mas no dia que aquela pessoa, por algum momento, ou alguma circunstância, algum motivo, não bebe, e você vê ela, você diz, fulano está sóbrio, não bebeu, está consciente. Deus quer isso para nós. Uma vida inteligente. Sóbrio é o contrário de embriagado. Embriagado é aquele que está influenciado pelo álcool. A pessoa sóbria é aquela pessoa que não é influenciada pelas circunstâncias externas. O amigo chega e diz, vamos beber. Ele diz, não. Deixou de ser influenciado pelo colega. Deus deseja que nós vivamos de maneira sóbria, sem ser influenciado negativamente por tudo aquilo que o mundo oferece, por aquilo que é normal para a sociedade. E a vida justa, é a vida correta, é a vida de lealdade ao reino de Deus, obedecendo a sua palavra. Esta é a vida justa que o Evangelho requer daquele que quer entrar pela porta da graça. E piamente, o que significa esta palavra? Sóbria, justa e piamente. É o contrário de impiedade. Viver piamente é sempre optar pelo que é certo. É sempre dar um passo rumo ao que é correto. Mesmo que ele ande na contramão da sociedade contemporânea. É a vida correta. É a vida aprovada por Deus. Quando nós vivemos renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências do mundo, vivendo uma vida sóbria, justa e piamente, o que é que resta? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. É isto que nós fazemos. Quem já se converteu, quem já entregou a sua vida totalmente ao Senhor Jesus, não quer saber de nada desta terra. Porque a sua esperança é o raiar nestas nuvens dos céus, o Filho de Deus glorificado. Por isso que está escrito aqui, esperando, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual
se deu a si mesmo por todos nós. Ele já pagou o preço. Eu costumo dizer que no tempo da lei de Moisés, o negócio ficou tão apertado para os filhos de Israel, que a Bíblia chega a dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestou nesta terra, como disse o irmão aqui nesta noite, no planeta Terra. Porque ele se deu a si mesmo por todos nós. No tempo da lei, o homem tinha que fazer um esforço sobrenatural para guardar o mais simples dos mandamentos da legislação de Moisés, e não conseguia. Hoje, você não precisa pagar nenhum preço. Hoje, você não precisa fazer nenhum sacrifício. Hoje, você não compra com seu dinheiro a entrada e o passaporte para morar na Nova Jerusalém. Não precisa isso. Cristo se deu a si mesmo para nos redimir de quê? De toda iniquidade. A Bíblia fala sobre pecado, e o pecado é errar o alvo. Traduzindo, você foi criado, nós, para amar a Deus acima de qualquer coisa. Você foi criado para adorar somente o Deus único e verdadeiro. Você foi criado para temer ao Deus que tudo vê e que é juiz dos vivos e dos mortos. Mas se você não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, está errando o alvo, porque não está cumprindo a sua missão para a qual o Criador, o inventor do homem, lhe criou. Isso é pecado, é errar o alvo, é não cumprir a sua missão aqui na terra. Todos nós que nascemos na terra temos missões a cumprir. E você já perguntou qual é a sua missão diante de Deus? Você está cumprindo a missão que Deus determinou na tua cartilha de vida? Reflita sobre estas perguntas. Aleluia, glória a Deus. Ele se deu a si mesmo para nos redimir, para nos comprar, para nos resgatar de toda a iniquidade. Existe a transgressão. E o que é? É a quebra de um mandamento ou mais de Deus. Você está obedecendo a palavra de Deus? O Evangelho tem valor para a sua vida. É através do Evangelho que você escreve o seu destino, a sua história. Glória a Deus. E por fim, a Bíblia fala sobre iniquidade. E o que é iniquidade? É o vício da prática voluntária do pecado. A iniquidade é o pecado de estimação que o ser humano tem. E o que é isso? É que você pratica algo sabendo que está errado, mas termina praticando. É a iniquidade. É a institucionalização do pecado, da transgressão na nossa vida. Algo que é inaceitável pelo Deus de justiça e santidade, mas achamos que é normal na nossa vida. É isto que é iniquidade. E eu não quero aqui nesta noite pedir desculpa por estas palavras. Sabe por quê? Porque o último versículo que nós lemos aqui diz assim, olha: fala destas coisas. Exorta. Repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. A irmã Maiara, o pastor, me conheceram em João Pessoa, pregando no bairro do Rojo, um dos perigosos. Não é assim? E nós, teve um culto lá que teve que parar porque a pedrada zoou. Eu me lembro disso numa quarta-feira. Mas da mesma forma que eu prego aqui, eu pregava lá. Porque é mediante, é com a autorização desta palavra. Fala destas coisas, eu não tenho medo, pode arrancar a minha cabeça.
com a autoridade dos céus que nós anunciamos esta gloriosa palavra, porque somos conscientes do poder dela. Não nos preocupemos quantas pessoas vai aceitar o Evangelho, vai se render no dia do culto. Mas eu tenho certeza que a poderosa palavra de Deus, que nós usamos muitas vezes uma mensagem dura, mas é a verdade que pode libertar o mais vil pecador. Por isso que o Espírito Santo nesta noite manda exortar, manda repreender com toda a autoridade. Porque, repito, nós não estamos aqui para tirar proveito de ninguém. Nós estamos aqui sim para cumprir a nossa missão e dizer para você que a rejeição desta palavra não é a rejeição da minha comunicação, não senhor e não senhora, é a rejeição, é dar as costas para Jesus de Nazaré, ele que veio e está de braços abertos, assim como morreu na cruz do Calvário para te dar libertação. Glória a Deus. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite. E se você não tomar hoje a sua decisão, Deus está dizendo para você, e você sabe que Deus está falando contigo, procure brevemente a igreja para se reconciliar com Deus, para se converter, para se arrepender, para nascer de novo. Deus está te dando uma oportunidade. Já quiseram tirar a tua vida, já planejaram tirar a tua vida, mas Deus está nesta noite te dando uma oportunidade. Se hoje você tiver vergonhas de se levantar diante desta multidão, mas corre para os pés de Jesus, porque Ele quer fazer uma coisa nova na tua vida e escrever uma nova história para você. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.